Olá, tudo bem? Eu sou Fábio de Renzo, da Novembro 4, e esse é o nosso podcast de Comunicação Interna Sem Fronteiras. Um podcast que a gente sempre traz assuntos da comunicação interna, dos recursos humanos, inteligência artificial, clima, liderança. E hoje vamos falar de um tema muito interessante que é o Empowering Brand, né? Que é um tema que a gente já vem discutindo no mercado há bastante tempo, mas quero trazer para vocês hoje uma convidada especial que é o Winnie. Mas antes disso, eu queria te dar dois recados. Primeiro que se você acompanha, se você está aqui com a gente já há um tempo, a gente vai quase completar 50 episódios desse podcast, que você possa curtir, comentar, dar o like, mandar para os seus colegas, né, compartilhar com eles também. O pessoal de comunicação interna que está sempre nos acompanhando aqui, a gente, o pessoal de RH, sempre importante, inclusive com sugestões de novos parceiros, novas pessoas, novos convidados. Sempre importante, como eu sempre digo, aqui para mim é um grande laboratório de aprendizado. A gente nunca, a ideia não é descobrir o que é certo ou o que é errado, mas é trazer reflexões, né? Trazer profissionais, trazer especialistas, trazer gente que conhece o assunto, que possa debater com a gente, tá bom? Então isso eu queria dar esse recado. E o segundo recado é agradecer a Progic. A Progic é uma parceira nossa que está desde o início, é uma empresa que trabalha com tecnologia, que ajuda justamente na comunicação interna da sua empresa com os colaboradores. Eles têm hoje aplicativo de celular, tem a televisão corporativa, um mural eletrônico que a gente conhece bastante, atende hoje mais de 350 empresas, né, no Brasil e no mundo, como a Michelin, como a Balduco e a Renault. Eu queria te mostrar aqui um vídeo rápido que fala sobre o serviço da Progic, por favor. Com a plataforma multicanal de comunicação da Progic, você alcança 100% dos colaboradores de forma moderna e unificada. Com poucos cliques você cria, agenda e segmenta os seus comunicados para TV, aplicativo, e-mail e pop-up desktop. Conecte suas pessoas, conteúdos e tecnologia em uma experiência digital única. Conheça o novo mundo da comunicação corporativa com a Progic. Obrigado, Progic. E hoje tem uma convidada especial e diretamente da Califórnia. Olha que legal, temos aqui uma pessoa que eu conheci recentemente, inclusive a tecnologia nos ajuda, né? Além de fazer a conexão virtual, de fazer essa live. Muito prazer te receber, Winnie. Como é que você está? Winnie Fernandes. Isso aí, Fábio. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de participar do podcast. Interessante, né, que o nome é Comunicação Sem Fronteiras. Realmente, estamos aqui Exatamente. sem fronteiras. Eu diretamente de Los Angeles e essa conexão, né, de Employer Branding, comunicação interna. Então, espero conseguir agregar bastante aqui para esse papo hoje. Eu que agradeço, Winnie. Eu fui apresentado através do LinkedIn, né, me indicaram você e a gente vai falar muito sobre isso. Eu sempre comento que a ideia é a gente sempre trazer uma conexão de assuntos. A gente pode ficar falando aqui 2, 3 horas de vários assuntos, né? Mas vamos falar um pouco da questão do Empowering Brand, né? Que você é especialista no assunto. Eu trago bem a questão da comunicação interna. E talvez o nosso olhar aqui, que eu acho importante, que você fala bastante, que eu acompanho já você há algum tempo olhando nas últimas vezes, é a criatividade, né? Acho que é importante a gente olhar isso. E aí eu queria até te fazer uma primeira provocação, né? Antes até de a gente começar, é o seguinte. Eu soube, né? Você tá grávida, né? Que você comentou comigo. Vai ser a primeira filha? Filho? Primeira filha. Oh. Ah, mas você tem assim. Uma menininha. Uma menininha. Você tem próximo de você aí, ou aqui no Brasil, você tem sobrinhos ou crianças pequenas assim, próximo de você? Você tem contato ou não? Não, eu e minha irmã somos 10 anos de diferença. Ela teve filhos muito nova, então é meio que a gente é praticamente da mesma idade, Entendi. né? Eu e os meus sobrinhos, então não tenho muito contato com crianças, para ser sincera, Tá, mas apesar de ter uma família grande. o seu sobrinho hoje tem quantos anos, por exemplo? O mais velho tem 26, Ah, eu tá. tô com 31. A minha pergunta é assim, é uma pergunta um pouco diferente, porque normalmente a gente pergunta qual que é o seu currículo, onde você trabalhou, sua formação. Eu queria te fazer uma pergunta um pouco diferente. Se o seu sobrinho, enfim, uma criança hoje perguntasse para você, Winnie, o que você entrega no final do dia? Qual que é o seu trabalho? Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu desafio no dia a dia, olhando obviamente a questão do trabalho? O que a Winnie entrega para o mundo, para a sociedade hoje, localmente nos Estados Unidos, mas você entrega, eu sei que a gente vai falar um pouco sobre isso no mundo todo, né? Mas o que a Winnie faz hoje? O que ela pode ajudar as pessoas? Qual que é o seu trabalho hoje, Winnie? No modo geral, assim. A primeira coisa que veio na minha cabeça, sem filtro aí, tá? Eu diria que
a grande missão do meu trabalho, principalmente atuando nesse universo de employer branding, né, de marca empregadora, é fazer com que as pessoas em todo mundo amem o seu trabalho. Então, as empresas são diferentes, as pessoas são diferentes, mas existe o match certo para cada pessoa, né, potencial colaboradora. Então, não tem certo, não tem errado, mas assim, qual que é o tipo de empresa que de fato faz sentido para você? No final, a gente está servindo, a gente está entregando valor ali para essas organizações, mas quais são esses valores e esses pilares, né, dessa proposta de valor que cada organização tem para gerar ali o melhor impacto? Talvez um pouco política demais essa Não. explicação, e não sei se vai ser tão fácil o entendimento, mas é isso, assim, as empresas são diferentes, como as pessoas são diferentes, mas dá para fazer esse match ideal, eu acredito nisso. Não, claro, é que é só uma primeira provocação, né? Você, como formação, qual que é o seu curso de formação? Psicologia e Olha que gestão de legal. recursos humanos. Que legal, né? E aí você foi unificando isso e, enfim, tem várias questões aí que foram chegando nessa atividade, na questão da criatividade. E aí tem um grande dilema que a gente fala, né? Como eu te disse no início, eu trabalho aí há 30 anos no tema comunicação interna, né? Eu gosto muito desse tema, dou aula também nesse assunto. E mais recentemente, né, não tão recentemente, mas mais recentemente a gente começou a olhar um pouco dessa questão do employer brand, né? Tem até um pouco a ver com a sua fala inicial, né? Quer dizer, o ambiente onde eu trabalho, criar um ambiente bom. A minha primeira pergunta, e eu sempre provoco aqui, também acho importante a gente desconstruir o óbvio, né? Às vezes a gente precisa desconstruir o óbvio. Às vezes tá tão claro para mim na cabeça, para você, mas eventualmente para quem está começando a carreira, para quem está estudando, né? É importante trazer isso. Qual é a conexão que você acha, né, em linhas gerais? O que é a conexão do Empowering Brand e da comunicação interna? São dois caminhos que eles podem, cada um vive a sua ilha separados, vivem juntos, uma depende da outra. Como é que é o seu primeiro olhar disso enquanto área, Empowering Brand e comunicação interna? Qual que é a sua visão sobre essas duas atividades? Maravilha. Eu acho que há alguns anos atrás teve uma grande discussão, né? O que é employer branding, o que é comunicação interna, mas eu acredito muito que uma não consegue andar sem a outra, né? Então, enquanto o employer branding está cuidando da reputação da marca, está identificando quais são aqueles pilares corporativos e que sustentam aquela empresa, garantindo que o que você está vendendo para fora, né, falando que é a tua organização de fato, você consiga entregar isso internamente. E não tem como você fazer isso se você não tiver alinhado com o time de comunicação interna que vai dar vida a tudo isso, né? Então vai conseguir traduzir todas aquelas mensagens, aquelas palavras que vêm muito, né, da área de employer branding, que é o EVP, o Employee Value Proposition, que é a proposta de valor do empregador, para as pessoas colaboradoras. No final, o que essa empresa entrega? Como que é o dia a dia dessa organização? E aí, um exemplo rápido aqui, né? Eu trabalhei numa fintech por bastante tempo, uma empresa super disruptiva, onde você podia ir trabalhar sala de chinelo, de camiseta. E há 10 anos, isso era muito tipo, gente, realmente existe esse tipo de empresa, era algo diferente, onde você tem liberdade para criar, para fazer as coisas acontecerem, falar diretamente com o CEO da empresa, colocar seu posicionamento, mesmo sendo uma pessoa estagiária, super nova, sem grandes experiências. Quando do outro lado a gente via grandes bancos, né, com toda uma hierarquia, com uma regra de vestimenta muito clara de como que você deveria ir, mais casual somente na sexta-feira. E eu lembro de contratar um jovem aprendiz, assim, então ele tinha o quê? 17, 18 anos, e na minha cabeça, aquilo seria uma excelente oportunidade para ele, uma excelente oportunidade. Só que depois de 3 meses, é, ele pediu desligamento e eu sem entender, tipo, pedindo Como assim, desligamento né? dessa empresa maravilhosa, como assim? É a pior decisão que você está fazendo na sua carreira? Mas ele falou que se sentia, que ele estava indo para uma outra empresa, para uma empresa mais de headhunter, que aloca ali pessoas para trabalhar em outras empresas, né? A gente trabalhava juntos na área de RH.
E ele falou que a forma de se vestir, né, então colocar uma roupa mais social, mais formal, fazia com que ele se sentisse mais importante. Então, até a forma de se vestir, né, comunica alguma coisa, e para ele aquele ambiente, o que a empresa que a gente trabalhava oferecia, não estava de acordo com os Interessante, né? valores, com o que ele gostaria de fato. Então isso foi bem marcante para mim, né? Tipo assim, o que eu acredito que é importante e é bom para mim, não necessariamente vai ser bom para outra pessoa, né? Não, é muito interessante. Até fazendo um parênteses aqui, outro dia eu fiz um trabalho numa empresa que a gente fazia esse prêmio de 10, 20, 30 anos, né? Aqueles eventos e tal. E aí eu até conversei, um rapaz tinha acabado de chegar na empresa também, novinho, parecido com esse daí. Aí eu falei assim, pensei na minha cabeça, né? Não, essa molecada de hoje não quer mais trabalhar 20, 30 anos, que é o que a gente escuta muito hoje. Aí o rapaz falou assim, não, eu quero trabalhar aqui sim, eu gosto daqui e o meu sonho é ficar 20, 30 anos aqui. É interessante como, até usando a sua formação na psicologia, do RH, né, que a gente não pode olhar todo mundo como um ser só, né, cada um tem as suas diferenças. Então são coisas bem diferentes. Então a gente acha que todo mundo que é novo vai querer não quer mais trabalhar na empresa por muito tempo. Não necessariamente, né? Enfim, só fazendo um pequeno parênteses aqui que você falou. Agora, E uma eu acho coisa. que tem isso, eu acho que tem essa conexão de EB com comunicação interna, né? Então, se essa é a verdade da empresa, se esses são os pilares, comunicação interna vai ajudar justamente a, a contar essa história internamente para as pessoas colaboradoras, né? Então, o que você vender para fora é entregar de fato para as pessoas que fazem parte. Então, imagina só, uma empresa de saúde emocional, então de plataformas onde você consegue ali é, fazer é, reservar ali um psicólogo, né? Fazer o agendamento com um psicólogo. Isso é uma empresa, é uma startup, existem algumas, né, no mercado, empresas de saúde emocional. Quando você olha, você assim, nossa, eu quero trabalhar nessa empresa, né? Então tem aqui toda essa questão, provavelmente de equilíbrio em saúde emocional, trabalho. Só que como que é o dia a dia de fato daquela organização? Uma coisa é a marca ali institucional, o que ela oferece como serviço para a sociedade, o impacto que ela gera, mas entrar numa empresa como essa, que é disruptiva, é nova, né? Alguns anos atrás a gente Não tinha, nem né? tinha esse tipo de serviço. Provavelmente é uma empresa que está testando se o negócio funciona, se dá lucro, testando novos serviços, novos produtos, então não tem uma estrutura e as coisas provavelmente mudam muito rápido. Então, acho que vale trazer aqui, né, que olha só a importância de, ok, eu sei o que é aquele produto, o serviço daquela organização e o que ela oferece, mas a realidade de trabalhar naquela organização talvez seja diferente. E tá tudo bem. Como que eu vou contar essa história para fora e depois sustentar isso internamente também? Porque senão as pessoas vão acreditando que é um tipo de organização e quando você chega no dia a dia é totalmente diferente. Então, eu acho que é muito sobre coerência, muito sobre verdade, né? Tanto quando a gente fala sobre employer branding, quanto quando a gente conta e fala também sobre comunicação interna. E é interessante, William, eu até queria fazer aqui um parênteses, como eu sempre falo, que aqui a gente vai batendo papo e vai surgindo muitas ideias, né? Eu, desde muito moleque, sempre sonhei em ter uma cafeteria, né? No meu sonho era uma cafeteria. Porque na minha cabeça, no meu sonho, né, no meu imaginário, é um espaço de conversas, as pessoas sentam para tomar café, né? Eu ainda, como sou um pouco mais velho, essa coisa de ter um ambiente de livros, né? Sempre curti muito isso. E aí uma vez um cara falou assim, ó, só que tem uma pequena diferença, né? Quando você for trabalhar na cafeteria, você não vai estar sentado tomando café ali toda hora, você vai estar atendendo as pessoas, você vai estar cuidando da parte administrativa, né, do funcionário, né? Então, é mais ou menos isso, talvez o seu exemplo, né? Quer dizer, entender um pouco disso, né? A empresa pode ser disruptiva, pode trazer novos serviços. Agora, a atividade dela é outra coisa. E talvez o que você tenta fazer no seu trabalho, quando a gente fala em marca empregadora, inclusive é um termo que se usa muito, né? Essa marca empregadora, é como é que você conta essa história, né? De algo que seja talvez bacana do ponto de vista do cliente, né, do mercado. Mas como você falou, às vezes você tem coisas muito operacionais para fazer internamente, né? Momentos difíceis, startups, você viveu isso, né? Muitas oscilações, depende muito do mercado. Esse é um bom desafio para você tornar uma marca empregadora, porque em algum momento
Até queria te perguntar isso, né? As startups viraram meio que uma meca de muita gente para ir trabalhar, né? Porque startups Uhum. tinha um pouco disso, né? Quebrar as barreiras, não ter muitas hierarquias. E tem muita gente que não se adaptou ao modelo de startup, talvez por isso também, né? Como é que a gente conta essa história? Como é que eu me torno uma marca empregadora, que eu produzo um serviço para o mercado, às vezes, muito bacana, muito novo, mas internamente eu tenho que fazer processos muito, às vezes, muito básicos também, né? Não sei se você enxerga isso também. Eu acho que employer branding ou marca empregadora, ele tem que estar conectado com os desafios do negócio. Qual que é o desafio do negócio? Qual que é o problema que eu preciso resolver? Então, se eu pego um exemplo, vou pegar um exemplo global, tá? Não é um exemplo brasileiro, mas é de uma marca que a gente conhece. A L'Oréal. A L'Oréal é uma marca conhecida por todas as pessoas. Mas quais são os desafios que ela tem? Ela tem os desafios de negócio e tem os desafios de pessoa. Um dos desafios que ela estava enfrentando há 5 anos era justamente o de ter mais diversidade na empresa. Então, 95% das pessoas colaboradoras dessa organização eram mulheres e que muitas delas já vinham do mesmo segmento. Né, da mesma formação. Só que olhando para o negócio, então eles pensaram, bom, nos próximos 5 anos a gente precisa ter muito mais tecnologia, muito mais inovação, trazer no nosso site, sei lá, a evolução capilar aqui do cabelo. Então, como que a gente faz para tornar essa empresa mais diversa? Então, tem ali a parte do produto, mas tem a parte da marca empregadora. Eu tenho que ter essa diversidade, porque senão eu vou perder mercado para outras pessoas concorrentes, outras empresas concorrentes. Então, só para dizer que aqui eu tenho um problema de negócio que marca empregadora vai precisar ajudar a resolver. Perfeito. Maravilha, eu entendi isso. Como que eu posso fazer isso? Bom, eu vou ter que estudar mercado, eu vou ter que entender por que essas pessoas elas não se aplicam às minhas oportunidades, o que está acontecendo aqui, quais são as crenças muitas das vezes, né? E daí, fazendo as pesquisas, uma das coisas que saiu de resultado foi que as pessoas nem se inscreviam porque pensavam, bom, a L'Oréal não é para mim, só mulheres trabalham lá, ou se eu me inscrever nessa oportunidade, o que as pessoas vão pensar de mim, né? Imagina, não posso fazer isso. Porque tem também as crenças da sociedade, né? O que outras pessoas vão falar. Então, como que eu resolvo isso? Se eu entendo que tem os desafios, tem as dores dessas pessoas que eu quero atrair, como que eu me conecto com elas? E a marca, ela foi para uma linha, quase como um slogan de cria a sua própria tendência. Então, ao invés de seguir tendências, né, que outras pessoas já estão acompanhando, já estão seguindo, vai lá e cria seu caminho, faça, né, essa diferença. E fora isso, eles foram intencionais com as mudanças. Então, eles tiveram mudanças nas cores, colocando mais o preto, o dourado, muito quando fosse falar sobre marca empregadora, divulgações, página de carreira, o que diferenciava já dos produtos. Então, essas cores você não ia encontrar nos produtos, nas prateleiras, ou no site institucional, e sim somente quando você falava de temas relacionados mais à marca empregadora mesmo. Então, é uma marca que tentou-se, né, tornar-se mais unissex para atrair um público que de fato eles tinham ali como objetivo. Então, esse é um primeiro passo. Eu entender qual que é o desafio do negócio, fazer ali uma pesquisa para entender quem que são essas pessoas que eu quero atrair, de maneira assertiva, fazer uma mudança, um rebranding, principalmente focado em marca empregadora, diferenciando essa marca institucional dessa marca empregadora, e depois ativando ela, que você vai poder ativar fazendo ações de comunicação interna, mas no caso ali deles era pensar, bom, que tipo de parcerias eu posso fazer? Se eu for numa feira de carreira, quais são outras empresas que seria interessante ter nessas feiras de carreira? Bom, fazer uma parceria com, sei lá, uma BMW, que geralmente atrai pessoas mais, né, do sexo masculino do que feminino, então talvez seja interessante, porque daí tem uma troca de talentos e de candidatos. Ou seja, o que eu estou querendo trazer aqui é que até mesmo as startups, elas passam por movimentações, por mudanças. Uma coisa é um posicionamento quando eu tenho 100 pessoas,
A outra é um posicionamento quando eu tenho 2.000 pessoas, porque são empresas diferentes. Eu não posso mais me vender como uma startup com 2.000 pessoas, sendo que já tem hierarquia, já tem processos, já tem muito mais coisas. Provavelmente você não vai conseguir crescer tão rápido como você conseguiria crescer numa empresa de 100 pessoas. Então, a sua marca empregadora precisa acompanhar a evolução e as necessidades do negócio. Faz sentido? Não, super. E aí uma coisa que me vê assim, quando a gente iniciou a conversa, por exemplo, para mim tá clara não é separação, mas a trilha da comunicação interna e a trilha do Employer Brand. É como você disse, a comunicação interna, nesse caso, potencializa as ações do Employer Brand. Agora, uma outra pergunta que me veio aqui, de novo para o pessoal que está começando e tal. E qual é a diferença dessa marca empregadora nessas ações, desse rebrand, nesse posicionamento, na participação de uma feira, como você colocou, que já não é, ou teoricamente, já o marketing queria fazer? Você também tem que navegar muito de mãos dadas com o marketing também. Então, assim, claro que tem organizações maiores que talvez tenha estruturas até separadas, mas em estruturas até um pouco menores, não sei se você tem clientes assim. A marca empregadora está muito próxima do marketing também, né? Porque imagino que algumas ações que você faz, como você colocou, um próprio rebrand, trocar as cores, por exemplo, você tem que estar conversando com o marketing também, né? Ou você tem uma vida própria nesse sentido? Você tem que estar muito conectado com o time de marketing, apesar de muitas das vezes serem áreas separadas dentro da empresa, serem times diferentes, você tem que estar muito bem alinhado. Eu acho que, principalmente, Employer Branding é uma área muito multidisciplinar, que precisa trabalhar com outras áreas dentro do RH como um todo, trabalhar com o time de marketing. O time de marketing pode ser a sua agência interna, ou ela pode ajudar nos direcionamentos quando você contrata uma outra agência. Então, existe uma marca-mãe que precisa ser seguida, né? E com base nisso, você pode fazer as adaptações que forem necessárias, mas tem que estar conectado com, ok, isso daqui está resolvendo um problema de negócio, que muitas das vezes é onde o marketing, de fato, está super bem alinhado, né? Então, consegue ser consistente com aquela marca, consegue ver se as ações que estão sendo feitas de employer branding, de fato, estão em sintonia com a marca mãe e a marca principal, mas os dois precisam andar muito em conjunto. E aí, o que eu vejo? No Brasil, tem pessoas, tem times que eles estão alocados dentro do RH e tem outras empresas que estão dentro do marketing. A minha experiência, né? Há 2 anos e meio eu faço parte de uma agência, mas antes disso eu fui para as organizações. E nessas outras organizações, dentro da mesma, eu já fui parte do RH, depois eu mudei para o marketing e depois eu voltei para o RH. E muito por estrutura, por mudanças internas. Então, não tem certo, não tem errado, mas independentemente de onde você esteja, o marketing, ele vai ditar muito dos direcionamentos. Ele vai ser uma das áreas que vai potencializar ainda mais as ações que você faz ali com Employer Branding. Não, perfeito. E trazendo um pouco a nossa provocação da nossa conversa de hoje, nosso título, que eu sei que você também trabalha muito com isso, que é a história da criatividade, né? E aqui até no bom sentido, uma crítica que a gente precisa fazer para os RHs, para a comunicação interna, para o Employer Brand, é a gente não perder de vista a criatividade. Pela sua experiência, e a gente às vezes também fica fazendo sempre o do mesmo, né? Os eventos internos, as ações internas, né? As divulgações, as ações de retenção, enfim, tudo é muito parecido. O Dia das Mães é igual, o Dia dos Pais é igual. A gente, no modo geral, fica parecendo repetitivo, parece que só vai trocando ali as cores, né? A sua percepção, tanto agora na agência aí, de outros momentos, isso também a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não perder um pouco dessa autenticidade, dessa novidade. Às vezes você acha que parece que virou tudo meio default também nas campanhas, e a criatividade tá se perdendo um pouco. Essa é uma sensação sua ou sou eu que estou viajando na maionese aqui? Não, acho que faz super sentido o que você trouxe e é algo que eu tenho refletido bastante. Então, porque assim, eu acho que existe um interesse e uma necessidade de fazer diferente. Mas por que não acontece? E acho que a gente pode discutir aqui, né? Por que isso muitas das vezes é uma limitação? É falta de recurso? É falta de criatividade?
É falta de convencimento de outras áreas em tentar fazer o diferente? O que que é? Eu acho que pode ser um pouco de tudo, às vezes uma limitação de budget, às vezes de prazo, então num curto espaço de tempo a gente precisa fazer as coisas acontecerem, então vai seguindo o bonde, o que outras empresas e outras pessoas já fizeram, mas eu sinto que a criatividade, muitas das vezes, ela não vem porque a gente está muito mais preocupado em se autopromover do que, de fato, em gerar uma conexão real com aquelas pessoas. Winnie, como assim se autopromover? Quando você vai numa feira, e aí seja numa feira de negócio, seja numa feira de carreiras, o que você encontra? Você vê ali os estandes com as marcas das empresas e muitas delas disputando por brindes. Quem que dá o brinde mais legal? Mas no final, o que aquela pessoa que passou pelo teu stand e ficou 1 ou 2 minutos vai levar da tua organização? Será que você vai se tornar de fato uma marca memorável? Você está contando a tua história para a pessoa através daquele brinde? Então, como que você gera experiências reais com aquelas pessoas? E eu acredito que é identificando aquela persona, aquela pessoa que a gente está comunicando mesmo e entendendo que de fato vai agregar valor para essas pessoas. Faz sentido? Não, claro que super faz. Eu acho que, claro que, como você falou no início, às vezes é o tempo, mas acho também, e eu sempre comento aqui, Winnie, que é uma provocação. A gente precisa aprofundar as conversas, a gente precisa. Porque, assim, criatividade também não é uma coisa. Acho que você até fala sobre isso, né? Criatividade não é uma coisa que você pode estudar, você pode aprimorar, né? Não é uma coisa assim, acordei criativo hoje. Não é assim. E outra coisa que eu acho que tem muito a ver com a nossa área, é parte de muita escuta. Né? Não pode a partir do que eu acho que funciona assim. Não é porque dá uma caneta funciona assim. Eu acho que um exercício que eu falo muito comunicação interna, e eu acho que na sua área também, a gente precisa, às vezes, muito mais do que falar, é escutar. Né? Então, se eu escuto, se eu entendo, se eu olho quais são as configurações, os gatilhos para conquistar aquele, digamos, aquele funcionário ou aquele pretendente funcionário, isso me conecta mais, né? Eu não sei se você tem essa percepção, às vezes a gente acaba virando, eu sempre comento isso, né? A gente é pastelaria porque a gente atua como pastelaria. A gente reclama que a gente só fica produzindo peças, porque às vezes a gente se coloca também como uma produção de peças. O quanto de verdade a gente também precisa parar e questionar, entender, que seja aquela campanha. Não sei se faz sentido isso para você também, o quanto que a gente está ouvindo de verdade as pessoas, e nesse caso, o nosso público, os colaboradores, por exemplo, né? É. E não sei se você, por vir de agência, talvez uma das limitações que você mais escuta pode ser budget, né? Então, assim, putz, a gente não tem dinheiro. Mas se a gente entender de fato onde está indo o dinheiro, sei lá, se você for dar um sonho de valsa para a pessoa escrever um cartão, quanto custa hoje um sonho de valsa e quanto custa um cartão, e se você tem 1.000 pessoas colaboradoras, já tem um investimento alto em relação a isso. Ou se você decidir dar uma camiseta, uma t-shirt para as pessoas, quanto que isso vai custar numa empresa que tem 1.000 pessoas colaboradoras? Então, às vezes, o dinheiro que você tem está sempre indo para os mesmos lugares. E se a gente fizesse alguma coisa diferente para contar essa história? Talvez como comunicação interna, uma das maneiras, uma das coisas que você tem para fazer é, a gente está mudando o sistema aqui da nossa empresa, a gente precisa divulgar qual que é essa nova plataforma, divulgar perguntas e respostas frequentes, e essas pessoas precisam atualizar as informações e colocar ali, fazer seu cadastro. Ok? Então, você vai soltar um e-mail, uma comunicação, sei lá, num canal interno que você possui, e as perguntas mais frequentes. Mas será que, de fato, essa é a melhor maneira das pessoas entenderem o real valor daquela nova plataforma, por que está sendo alterada e tudo mais? O que dá para fazer de diferente nisso? Quais são? Às vezes é um recurso visual que você vai conseguir utilizar para ser mais criativo. Às vezes é fazer uma gamificação para gerar ainda mais interesse nas pessoas. É a maneira como você escreve. Então, ao invés de ser o Winnie do RH mandando esse e-mail para as pessoas, será que não daria para
criar, sei lá, um mascote, É isso e é aí. o mascote que vai contar essa história, que vai responder as perguntas mais frequentes e que vai aparecer no escritório dando dicas. Então, a gente está falando da mesma demanda, que é divulgar e lançar a nova plataforma, sei lá, de engajamento, de reconhecimento interno que a gente tem na empresa. Maravilha. Mas a maneira como eu faço isso vai impactar diretamente o engajamento daquelas pessoas colaboradoras. Se não é mais um e-mail do RH, se não é mais um e-mail tá lá, de comunicação interna, e que não vai gerar conexão de fato com as pessoas, com que as pessoas estão lendo. Eu acho que é isso, assim, é pensar em maneiras diferentes de fazer o que já é feito diariamente, sabe? Que está no nosso dia a dia. Não, eu fui. O último trabalho que eu tive, por exemplo, como CLT, foi gerente de comunicação na TAM. Uma época tinha 40 mil pessoas. Qualquer coisa que você ia fazer de comunicação, de brinde, como você falou, era vezes 40 mil. Se você pega, Uau! se você pega, por exemplo, um bombom, quando você falou, Adesivos. é um adesivo. Pega um bombom que custa Oh, R$ 3, é 120 mil reais. Né? Então, assim, é o que você falou. E aí tudo isso gerava uma primeira reação negativa. Qualquer coisa. Uma caneta já gerava, porque é tudo vezes 40 mil. Um exemplo bem básico que você está falando. Então, concordo contigo. E concordo muito contigo, que é como é que você conta essa história. A gente fala muito sobre isso, né? Mesmo questões básicas de comunicação interna, na nossa área, como você até trouxe o exemplo, né, de uma mudança de um procedimento, né? Não é um e-mail mais, isso não faz sentido, isso não conecta, né? Hoje você tem tecnologias que nos ajudam a contar histórias, você pode ter um aplicativo, mas, de novo, não é a ferramenta, né? Pelo menos é o que eu acho. O aplicativo, a própria televisão corporativa, que a gente tem aqui uma parceria com a Prodigy, tudo isso são ferramentas que ajudam e que te dão uma potencialidade maior de chegar nas pessoas, mas se a história é mal contada, não vai chegar também, né? uhum. Eu até outro dia fiz uma brincadeira, eu falei, vou lançar um canal das televisões desligadas que eu vou nas empresas. Impressionante quanto as empresas compram esses sistemas de televisão murais e a televisão funciona, o aplicativo funciona, né? A tecnologia funciona, só que ninguém atualiza, não tem gestão, não tem cuidado, não vive isso, né? Então você tem toda a razão. Agora, esse para mim é o grande desafio nosso, né? Essa criatividade, e eu acho que é isso também, né? Uma das coisas que eu vi acho que um vídeo que você fala sobre isso, né? Criatividade, a gente não precisa esperar um super criativo, não é aquela coisa assim mágica, né? Que agora, nossa, eu tive uma ideia brilhante. Criatividade é isso, né? É olhar o que você tem, os recursos que você tem, né? Olhar as opções que você tem, com a cultura da empresa, a gente não pode esquecer nunca disso, né? Cada empresa tem uma cultura, um jeito diferente, a gente precisa respeitar também. Não adianta trazer um negócio muito tecnológico, a empresa é totalmente analógica. Mas é isso, né? Até para desmistificar que criatividade não é um negócio do mágico, né? Nossa, eu não tenho criatividade nunca na minha vida. Não é isso, né? Criatividade é Até as trabalhar. nossas limitações nos deixam muitas das vezes criativos. Então, tipo, o Claro, não pode ou é esse o recurso, ok, eu vou ter que ir atrás de outras soluções para fazer aquilo acontecer também. E a criatividade, as nossas referências, elas não necessariamente elas estão só dentro da nossa realidade, do nosso mundo, né? Outras áreas, outras referências, um filme que você assistiu, uma exposição que você fez, uma conversa que você teve é. com outros times internamente, né? O poder da escuta, que é o que você falou, nesses 50 episódios, né? Se eu entendi certo, os Isso, 50 episódios que você gravou. Cada pessoa que vem aqui provavelmente traz uma claro. sementinha, um tema, uma referência nova, e que se aquela pessoa for, tipo, sagaz ali, ela pega aquela informação e vai começar a estudar um pouquinho mais. E foi mais ou menos assim que eu comecei uma comunidade, que é a comunidade Employer Branding Brasil, que eu fiz parte durante 7 anos, que foi que eu vivenciava e estava muito perto do time de tecnologia. E eu vi que eles realizavam meetups, eventos. Eu falei, meu, que legal que é isso, né? E comecei a participar um pouco mais ali. E aí eu fui descobrindo aquele mundo, as pessoas, as trocas, esse poder, né, de dividir com outras pessoas o seu conhecimento, sem esperar nada em troca, sem nenhum julgamento, e estamos aqui juntos, o que eu sei eu compartilho com você, você compartilha comigo e a gente vai crescendo juntos, que eu criei o primeiro meetup de Employer Branding, sem muito bem, Legal. né, saber o que ia acontecer. Então é isso, assim,
o time de tecnologia está fazendo, que eu não sei codar nada, eu vou pegar ali algum insight e vou começar algo. É assim que as coisas vão surgindo, né? É claro que a gente não quer trabalhar só na escassez, mas a escassez te ajuda muito na criatividade. Eu trabalhei na Ford e eu tenho um case que eu posso falar, porque eu que organizei na época, era para fazer o Dia da Mulher, isso há muitos anos atrás, e a gente não tinha recurso também, aquela velha história, não tem recurso, aí eu fiz uma parceria com uma empresa que trabalhava com cosméticos, na época eles me cederam gratuitamente brindes deles lá, né? Podemos discutir aqui, enfim, um monte de questões, hoje em dia a própria questão de alguns brindes é pouco discutido, mas enfim, estou falando de 20 anos atrás. Sim, sim. E foi muito legal, porque assim, é o que você falou, tinha escassez, não tinha condições. Essa empresa se interessou, a gente fez lá um brinde, o material deles, uma amostra grátis, junto com uma carta bacana, e foi entregue na época em 5 restaurantes da fábrica, das fábricas que tinha no Brasil. E foi um super sucesso, entrega na saída do restaurante. Claro que a escassez nessa hora também é criativa. Claro que não dá para trabalhar sempre com a escassez, né? Porque também vai te limitando, né? Mas é isso, é o que você falou. A escassez vai te ajudando a pensar em criatividade e olhar outras questões. É óbvio, quando você tem mais recursos, te possibilita, mas não adianta. Também o inverso não é verdadeiro. Tem muita gente com recursos aí, como eu acabei de falar agora, gente que tem aplicativo de celular. Eu te falo, tem cases assim, atuais, tem aplicativo celular e tem televisão e não consegue comunicar, porque não é a questão da tecnologia ou do canal, é do conteúdo, é da forma, é da falta de entender, como você também disse no início aqui, de entender quem é esse nosso avatar, esse personagem. Eu acho isso muito, muito interessante a sua fala, porque é por isso mesmo, eu preciso trazer questões que conectem as pessoas, e a criatividade ajuda nesse sentido, né, Wayne? Não, Wayne? Sim. Um case que a gente fez no ano passado, que acho que foi. Ele é bem simbólico, e eu vou tentar trazer aqui alguns elementos para vocês. Então, uma feira de carreira. O mais comum, né, como eu falei, é se autopromover, levar brindes, entregar flares e falar o quanto é legal trabalhar dentro da sua organização e prender a atenção daquela pessoa ali que está passando por um minuto, falando o máximo que você consegue sobre a sua organização. Mas a gente fez um projeto com uma Big Four, né, uma empresa, onde eles queriam se posicionar como uma empresa que, olha, a tecnologia, uso de inteligência artificial, que eles estão assim, construindo coisas para o futuro. Maravilha. Como que eu passo essa mensagem? Não através de brindes, mas através de experiência. Então, eu tenho que entender quem que é a pessoa que eu vou comunicar. São estudantes. Quais são as necessidades desses estudantes? Então, ou medos, receios, né? Estudantes, muitas das vezes, eles estão... pode gerar ali, né? Tipo, nossa, minha primeira entrevista, como que vai ser? Tem uma expectativa, uma vontade de dar certo, uma vontade de fazer acontecer, várias perguntas e dúvidas, né? O que vão me perguntar? Como eu devo me portar em cada uma dessas empresas? Então, eu sei que tem ali alguns sentimentos, algumas coisas que aparecem naturalmente para pessoas, estudantes que estão nesse momento de conhecer empresas e de se aplicar para processos seletivos. Então, entendendo esse público, essas dores, o que a gente fez? A gente criou uma gamificação com inteligência artificial. Então, era uma entrevista simulada. Então, não era uma entrevista real, mas era uma entrevista que você tinha um tempo limitado para responder aquelas questões, então um curto espaço de tempo. Às vezes eram perguntas muito longas, opções de respostas muito longas também. Então, a ideia era fazer com que o coração da pessoa, né, tipo, acelerasse de alguma maneira. E no final, e daí a pessoa então chegava no stand, ela recebia uma pulseira que media os batimentos cardíacos. Ela sentava na mesa, começava a fazer a sua entrevista simulada. Ao mesmo tempo, ela estava com fone de ouvido, então tinha uma música ali um pouquinho mais, talvez tensa, né, para deixar mais dinâmico aquela entrevista. E no final aparecia o resultado do seu batimento cardíaco, mas ele também comparava com lideranças dessa empresa e com lideranças que estavam na empresa há muito mais tempo. E qual que era a ideia? Era mostrar que, assim, independentemente da sua senioridade,
o coração pode acelerar, você pode ficar um pouco mais ansioso, um pouco mais ansiosa. E por quê? Faz parte, né? Quando é o novo, é algo que a gente quer muito, isso geralmente acontece. Então, com as lideranças, eu tenho que justificar, às vezes, alguma coisa que não está dando muito certo, um projeto que eu esperava que trouxesse tal resultado e não trouxe. Eu tenho que tentar convencer ali a minha liderança sobre a minha avaliação de performance, então a gente vai fazer isso. Tem várias situações, independentemente do nosso nível de carreira, que vai fazer com que o coração da gente acelere muito mais. Seja, né, por diferentes motivos, diferentes razões, de acordo com a sua senioridade. Então, era mostrar para essas pessoas que elas não estavam sozinhas, elas não estavam sozinhos, e que ao final tinha ali vários materiais de como você se preparava para essas entrevistas, né? Então, quanto mais você se prepara, mais seguro você vai estar, e talvez esse seu batimento cardíaco ele pode ser reduzido. E além disso, os batimentos cardíacos era transformado em uma música através da inteligência artificial. Legal. E era uma dinâmica, era uma ação que durava, sei lá, 1 minuto e meio, 2 no máximo. Então, e eu conseguia contar essa história, conseguia gerar essa conexão com as pessoas. Você ia comentar algo, desculpa. Não, tô pensando, não, nada, não, falando, que legal, que excelente isso, inclusive essa coisa da música, que bacana isso. Então, assim, eu entendo que o momento de fazer entrevista é um momento de expectativas para um estudante. Então, ok, eu entendo isso. Mas mesmo as pessoas mais sêniores, elas também têm isso, elas também sentem isso. E a mensagem principal era, ok, mostrar que tem grandes lideranças dentro da empresa, mas a tecnologia, a inteligência artificial, a experiência de uma maneira geral, dentro de uma feira de recrutamento que você está competindo com a atenção ali entre várias outras pessoas. É claro, depois tinha, se você quisesse saber mais informações sobre a empresa, tinha a pessoa de RH que ia conversar com você, onde você podia se aplicar para a vaga, um botão que era entregue ali para a pessoa, mas não era comida, não tava, o stand você não ia ser atraído pela comida mais interessante, pelo açaí ou por alguma outra coisa, sabe? Muito mais pela experiência que aquela empresa estava proporcionando. Não, muito legal, parabéns, eu achei bem interessante. Eu não sei se você, nada a ver com eu falar, mas só para fazer uma conexão, não sei se você acompanha futebol. Tem um jogador aqui que ficou muito famoso no Brasil, que jogou no Corinthians, chamado Tevez. Você já deve ter ouvido falar nele, não sei. Meu Deus, que vergonha, não. Não tem problema. Ele é um argentino que veio pro Brasil e tal. E ele já se aposentou e ele estava treinando um time na Argentina. Esses dias eu vi uma reportagem bem interessante dele, tentando fazer uma pequena analogia ao que você falou, que por que acontece? É a mesma coisa, você tá treinando, fazendo um treino de futebol, só que durante o jogo é uma outra coisa, tem pressão. E aí eu achava interessante que ele treinava os caras, jogava bola no treino, e de repente ele parava o jogo e fazia perguntas para as pessoas, pro jogador, que não tinha nada a ver. E era mais ou menos parecido com isso que você tá dizendo. Como é que você lida com o estresse? Como é que você lida com o estresse? Então, assim, inclusive coisa até que ele levantou coisas até assustadoras para ele lá na época, que assim, coisas de contas de matemática básica o cara não conseguia responder, né? Coisas assim muito básicas, enfim. A provocação que ele fez, que é mais ou menos parecida que me veio aqui que você falou, é isso, né? Todo mundo vai passar por estresse, todo mundo vai passar por dificuldades, e mesmo jogando futebol, uma das coisas é a história da inteligência emocional, da inteligência do controle para as situações que vai ter. Você vai ser provocado por um outro, por um adversário seu. Então é muito legal isso que você traz, né? Até quando você falou o negócio da música, né? De o cara colocar o fone. Fico imaginando, né, o dia a dia, os ruídos que você recebe. Você não senta numa mesa todo dia 100% concentrado. Você está recebendo telefonemas, ligações, WhatsApp. Parabéns, achei muito legal isso, né? E de novo, né, não é o brinde, não é a caneta, né? Não é isso que vai conectar o cara. O cara até pode receber uma caneta ali, mas não é isso que vai conectar. Provavelmente, eu não sei se você chegou a fazer, se você fizer uma pesquisa com essa galera que participou, é muito mais marcante esse evento que eles do que ter ganhado uma caneta, por exemplo, né? Ah, sem dúvidas. E você não está copiando nenhuma outra empresa. É claro, você pode se inspirar em Claro. outras ideias, pegar tecnologias, enfim.
mas está fazendo algo único mesmo, né? E que vai deixar ali a tua marca de alguma maneira para aquela pessoa que teve o contato com você entre 1 ou 2 minutos, que é o tempo provavelmente máximo que a gente consegue dentro de um evento que passa, sei lá, 4.000 pessoas todos os dias, né? Durante a feira. Willy, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Hoje se fala muito, quer dizer, sempre se falou, mas hoje mudou um pouco o termo, que é o tal do influenciador interno, né? Eu não sei como é que você lida com isso aí, você já teve experiência. Quando eu comecei alguns anos atrás, a gente falava do tal do agente de comunicação, do apoiador de comunicação. Hoje foi mudando algumas questões, até por causa da influência da internet, se fala muito hoje do influenciador. E claro que, por mais que você tenha uma agência, por mais que você tenha comunicação, investimento, é bom você ter os influenciadores porque eles acabam potencializando a sua comunicação, a sua campanha, né? Primeiro, essa primeira pergunta que eu queria te fazer, depois eu faço uma segunda pergunta. Você tem práticas disso? Você usa, é uma prática usar os influenciadores, identificar quem são esses influenciadores na empresa para potencializar o trabalho do Employer Brand também? Isso é uma coisa que vocês usam? Sim, no caso, a gente tem os programas de embaixadores, que algumas empresas já existem, Chama de então, embaixadores, não, né? exato, embaixadores daquela marca empregadora, né? E, e eu vejo cada vez mais diferentes finalidades. Então, tem programas de embaixadores com foco em universidades. Por exemplo, que a gente está tocando agora com a Bosch. O time de marketing já tem um programa de embaixadores, mais influencers para as redes sociais. Mas esse é com foco em específico dentro de universidades. Então, eles contratam, sei lá, 500 novos estagiários todos os anos. Então, eles estão formando embaixadores para propagar essa marca empregadora dentro das universidades. Então, pessoas que trabalham dentro da organização para serem embaixadores. Mas mesmo dentro do programa de embaixadores tem a jornada, né? Então, como que a gente vai criar esse programa? Qual que é a mecânica e a lógica por trás? Vai ser um programa onde eu divulgo e as pessoas podem se aplicar internamente dentro da minha empresa. Então, a gente vai precisar de comunicação interna para nos ajudar a propagar, né, esse programa internamente dentro da empresa. Ou não, eu vou decidir selecionar as pessoas de forma super pontual com base em alguns fatores que eu pré-determinei. Então, tem diferentes formas de gestão de decidir, né, criar esse programa. E depois tem como eu vou fazer o onboarding dessas pessoas, ou seja, como que eu vou educá-las ao longo de um período de tempo, passando o que é ser um embaixador, o que você espera. Tem que ter regras muito claras também, eu acho que isso é muito importante. E depois você vai dar vida, de fato, a esses embaixadores dentro das universidades. E uma das coisas que eu acho que foi o nosso maior diferencial agora é identificar que, ok, é um único programa de embaixadores, é para dentro de universidades, mas a maneira como eu me comunico com as pessoas da área mais de negócios, que faz administração, vai ser totalmente diferente da maneira como eu me comunico com o time com pessoas da área mais de tecnologia ou com um perfil mais cientista. Então, tem 3 personas dentro desse programa de universidades e ao longo do próximo semestre, cada uma dessas pessoas vão ter ativações dentro dessas universidades de maneira diferente. Então, respondendo aí a tua pergunta, eu vejo programas de embaixadores acontecendo, mas cada um com a sua finalidade. Então, pode ser dentro de universidades, pode ser influenciadores para as redes sociais, ou para o LinkedIn, ou com foco em TikTok, que o perfil às vezes vai ser diferente, as histórias vão ser diferentes, ou pode ser embaixadores da cultura, onde o foco vai ser mais internamente dentro daquela empresa. Então, eu vejo esse movimento acontecendo de todos serem parte do mesmo programa de embaixadores, mas cada um com uma finalidade bem clara, bem definida, e que às vezes estão sendo feitos por diferentes áreas da empresa, não só por um único time, porque os objetivos que esse programa tem que atingir, eles são diferentes dependendo da área. Não, perfeito. Inclusive, só um ponto aqui, esses embaixadores são funcionários da empresa, certo? Certo. Tá. Porque a segunda pergunta acho que você já respondeu, porque uma das coisas que eu fico um pouco preocupado é
é justamente isso. Quando você não tem isso bem definido, você acaba tendo talvez um influenciador, o embaixador, às vezes até meio sobrecarregado de coisas que ele nem consegue representar bem aquele assunto, né? Eu tive um evento recentemente na Berge, aqui em São Paulo, vi 3 cases de empresas falando sobre isso, inclusive parecido com o que você falou. Então são empresas que o cara teve o Rock in Rio, por exemplo, o funcionário vai e faz a propaganda e tal. Talvez o cuidado aí, quando não tem isso que você acabou de colocar, é que às vezes é uma coisa meio forçada, né? Eu coloco o embaixador, não é exatamente o perfil dele, ou exatamente não é o estereótipo dele, que você falou do TikTok, por exemplo, aí. Talvez essa é a dica bem legal que você traz aqui. Eu posso ter dentro desse guarda-chuva um programa de embaixadores, mas eu preciso olhar para cada característica, para cada público, para cada mercado que eu quero atuar. E pode ter diferença mesmo. O cara do TikTok tem característica talvez diferente da universidade. E dentro da universidade também você pode ter diferença. O cara que vai para uma universidade ser um embaixador de uma área, sei lá, de engenharia é diferente, teoricamente, do cara do jornalismo, né? Então acho que é legal isso, né? Então a minha pergunta era um pouco sobre isso, né? Talvez o cuidado é esse, né? Que você até me responde, que é olhar a característica desse embaixador conectado com o que você quer para aquela situação X, né? Para não ficar uma coisa, um embaixador meio, no bom sentido, meio grande, mas que não está muito próximo das pessoas, né? E não fazer o programa de embaixadores só para fazer e dizer que tem aquelas 10 É, pessoas selecionadas. Você tem que fazer, assim, esse programa, essa inteligência inicial, eu acho que ela tem que estar muito bem amarrada, porque daí as regras estão claras, o que é esperado está claro, tudo está muito bem estruturado, para que depois você dê vida, para que você consiga demitir o embaixador e dizer que aquele ciclo está sendo encerrado. Serve para muitas coisas, né? Desde potencializar ou mudar a estratégia, porque assim, você está criando um programa e você espera que ele tenha um resultado, né? Não é só criar porque várias outras empresas estão criando e que você acha que é interessante ter o programa de embaixadores. Não. Quais são os resultados que esse programa ele traz para o negócio? deixa eu te perguntar, está indo para o final aqui, queria te fazer 2 perguntas. A primeira é o seguinte: eu, como comunicação interna, às vezes recebo essa pergunta, né? Eu quero, principalmente o pessoal que está começando no mercado, eu quero, o que é comunicação interna, o que eu faço, quais as características, quais são os skills que eu devo olhar para a comunicação, né? Que é uma pergunta que me fazem e tal. Olhando para a sua área de Employer Brand, eu tenho lá um estudante, ou mesmo alguém que quer fazer uma transição de carreira, como aconteceu com você, comigo também, meio próximo do RH, enfim. O que esse cara, essa pessoa, enfim, esse indivíduo, essa moça, esse moço, quais são os primeiros, ou talvez os principais? Claro que isso vai se adaptando de novo com o tempo, com a empresa, mas assim, que tipo, na sua opinião, é um primeiro skill de Power Brand que eu tenho que ter? Uma competência, um olhar, uma característica que para você é inegociável para começar, de novo. Você vai se adaptando, você vai melhorando, você vai trazendo outros olhares, é natural. Mas quando você olha assim, puta, Fábio, eu acho que o cara de Employer Brand tem que ter essa característica ou essas características fundamentais até para gostar da atividade. O que te chama, assim, o que toca o seu coração quando a gente fala sobre isso, William, em relação ao Employer Brand, especificamente o profissional que quer se aprimorar nessa área? Tá. Eu acho que é uma área nova, então não tem uma formação específica. Eu sou de psicologia, vim do RH e fui parar nesse universo de employer branding, mas eu tive que ir atrás de algumas skills que eu acredito que são importantes. Então eu fui estudar sobre brand, eu fui estudar sobre mais sobre comunicação interna, eu fui estudar sobre marketing, eu fui estudar sobre mídia paga, sobre várias outras áreas. Eu sou especialista nessas outras áreas? Não, mas eu consigo falar um pouquinho sobre cada um desses temas. Mas para mim, o mais importante, independentemente do que você estudou, das suas experiências passadas, é uma visão de negócio. Você é uma eu-área, praticamente, e Sempre, você né? vai ter que articular com muitas áreas diferentes do negócio. Então, habilidade de convencimento, articulação com outros times, você vai ter que conseguir é, convencer, não só para você ter um budget para a tua área, mas convencer sobre tempo. Todas as outras áreas já têm atividades, demandas para serem feitas. O que o teu time está vindo aqui querendo mais, dar mais trabalho para a nossa área? O que de fato isso vai acrescentar?
Então tem que ser uma pessoa que consiga de fato ter habilidades para articular com diferentes áreas do negócio e uma boa habilidade de convencimento e entendimento do que o negócio precisa. Ou seja, se você for uma pessoa que está muito fechada na tua área, no que você é especialista, você não vai conseguir entregar resultado, gerar impacto, e a sua área no final vai ser pouco valorizada. Exemplo, às vezes você luta tanto para conseguir aquela posição de employer branding, que tipo, consegui, finalmente deu certo, que daí você tem um budget para aquela área, sei lá, de investimento em mídia, e você vai falar assim, nossa, mas eu vou estudar muito e vou direcionar e vou fazer isso daqui sozinha. Será que é o melhor? Você tem que entender como que você vai potencializar os resultados, porque às vezes você tem medo de perder a tua posição e daí você vai abraçando as diferentes tarefas, atividades, se inundando ali do operacional, mas você não está sendo estratégica o suficiente, criando pontes no negócio, tendo uma escutativa, que é uma coisa que você falou bastante, Fábio, também gostei bastante, né, de uma escuta ativa, para daí sim criar uma estratégia e um planejamento, executar aquilo e gerar resultado para o negócio. No final, é o resultado que você está gerando e impactando as metas de toda a diretoria e do que a empresa de fato espera gerar. Então, eu acho que é isso, assim, mais do que um conhecimento técnico e uma formação, é a sua habilidade de negócio mesmo. Então, quase como ser um empreendedor dentro da empresa atuando com employer branding. Não, eu acho fantástico isso, e até porque talvez uma característica nossa, né, das nossas áreas, no modo geral, na sociedade são novas, nós temos um papel muito importante de um articulador, né? O que você traz aqui é muito de um articulador, né? De convencimento interno, né? Porque é difícil mesmo você justificar um orçamento, né, de algumas coisas que, inclusive, às vezes não são nem muito mensuráveis, né? É um trabalho grande mesmo. Então, eu acho que você tem essa capacidade que você traz aqui de articular, de convencimento, de explicar, de ter... E outra coisa fundamental, para mim, a sua fala aqui muito rica, né? Que é conectada com o negócio. É muito legal fazer um trabalho bem feito, é muito legal fazer como você disse até no início, né? De repente ganhar um prêmio e tal, tudo isso é muito legal. Mas tem que estar conectado com o negócio, não tem muita conversa disso. Agora, conectado com o negócio não quer dizer que a gente não está ouvindo as pessoas, não quer dizer que a gente não está levando um propósito para as pessoas. Eu acho que nossa capacidade é juntar essas duas coisas. Ter um conteúdo que conecta os colaboradores e conecta a empresa, né? Eu acho que esse talvez seja o desenho final. E aí, minha pergunta final para você é o seguinte: a inteligência artificial está chegando aí, na verdade já chegou, você está nos Estados Unidos, deve estar mais com mais ferramentas, com mais situações. Quando você, aquela pergunta até pegando o caso que você falou aí da entrevista de emprego aí da feira, como é que é o Employer Brand nos próximos anos? Como é que você assim, não exatamente você, mas assim, atividade, ela como é que você imagina um employer brand, um profissional, uma pessoa que trabalha, um executivo nessa área, enfim, que seja? O futuro prevê o quê? Além dessas características que você acabou de dizer agora, aonde eu me sustento? Qual o novo olhar? Como é que as empresas, na sua opinião, vão estar mais conectadas com o employer brand? É uma atividade que tende a se perdurar, tende a cada vez ficar mais claro em relação ao mercado. Claro que pode ter várias situações que podem acontecer ao longo do tempo, mas assim, quando a gente olha para o futuro, qual que é o futuro do employer brand na sua opinião? Eu sou uma pessoa mais otimista, tá? Então, acho que você vai ouvir mais coisas positivas do meu lado. E aqui nos Estados Unidos, quando eu olho para a posição de employer branding, eu vejo cargos de diretoria. Num nível maior de maturidade, mais avançado, essas pessoas estão respondendo diretamente para CEOs dessas corporações. Ou seja, é uma área super importante para o negócio como um todo. Como que a gente vai conseguir fazer isso? Acho que é, claro, com o tempo a gente começa, a gente faz com o que a gente tem, com os recursos que a gente tem, é claro, mas eu diria que talvez está conectado com o negócio, reforço isso mais uma vez, mas uma outra tendência é a personalização. Antes, a gente, se fosse fazer alguma adaptação, sei lá, para a persona, né, para essa pessoa mais com perfil de tecnologia, eu ia pensar, nossa, mas o que o time de atendimento
vai falar, né? Não dá para eu fazer uma coisa para esse time e não fazer para esse outro time. Mas as pessoas são diferentes, as pessoas têm necessidades diferentes, então eu vejo isso como uma forte tendência mesmo, essa personalização e esse entendimento que a maneira como eu vou me conectar com cada público, ela é totalmente diferente. E fazer as coisas acontecerem. Então, é contratar uma plataforma e dar vida àquela plataforma, gerar resultados com aquela plataforma, é você fechar com uma agência, seja de comunicação interna ou de employer branding, e de fato colocar energia para fazer aquele projeto dar certo, porque o que eu vejo muitas vezes acontecendo é muita coisa morrendo, sabe? Você não dando segmento para as coisas que você se comprometeu a fazer. E às vezes as tendências são fazer o básico muito bem feito, né? Então, o que você se propôs a fazer, de fato, você conseguir entregar. Se você contratou a TV corporativa, bora ter uma estratégia muito clara para isso, porque senão você não vai conseguir justificar a renovação daquele contrato daqui 2, daqui 3 anos, quando chegar o contrato final. Então, fazer o básico bem feito e ter bastante personalização com cada persona que eu vou conseguir conversar e dar vida aos projetos que você se comprometeu a fazer. Não, perfeito. Até só fazer um complemento, né? O cara pede um aplicativo novo, mas ele nem fez o básico que é a televisão, né? Ou ele pede uma plataforma nova e não está fazendo o básico. Perfeito o seu comentário. Fazer bem o arroz com feijão e você vai evoluindo. William, eu queria agradecer muito o seu tempo. Eu sei que você tem outros compromissos também. Obrigado pela disposição. Eu queria agradecer a Gisele também, que foi a pessoa que nos conectou aqui também nessa oportunidade. Obrigado, Gisele, por essa ponte. Você está com quanto? Qual que é a previsão de nascimento da filha? Dia 1 de setembro. 1 de setembro. Então você tem mais Agora alguns... é 29 de, você 29 tem mais... de maio. Tá? Você tem alguns meses aí pela frente que seja uma... Deus te ilumine ainda uma boa gestação, né? Tá tudo bem com você. E, enfim, queria agradecer de coração. Eu vi rapidamente, é de pedreira pro mundo, é isso? É isso mesmo. De pedreira pro mundo. Eu tenho um primo que mora lá. De pedreira pro mundo, sucesso para você sempre. Obrigado pela oportunidade. Que a gente possa se conectar mais vezes também. E eventualmente quem quiser eu sei que você está no LinkedIn bastante atuante, mas quem quiser te procurar, aonde que as pessoas te procuram pelas redes sociais, te conectar, te fazer perguntas, mandar currículos, mandar presentes para sua filha, como é que a gente conecta você? Fábio, primeiro, muito obrigada. Adorei o nosso papo, a nossa troca. Acho que foi uma troca mesmo. Claro. Eu senti isso, mesmo à distância. Não foi meio que um monólogo, né? Pergunta, resposta, né? Eu acho que a gente foi se complementando. Isso foi muito rico. Agradeço as boas energias. Estou super ansiosa aqui com essa nova fase da minha vida. Está sendo bem importante, cheio de expectativas também para o novo, né? Para o que está pelo que está por vir. Então, 1 de setembro parece longe, mas já está chegando, são tá 3 chegando. meses, assim, não é muita coisa, né? E também agradecer a Gabi e a Luísa aqui do time, que fizeram essa ponte acontecer aí com você. E para me achar, o meu nome é um pouquinho diferente, né? Então acho que não vai ser tão difícil. Pode ser através do LinkedIn, então é só colocar lá Winnie Fernandes. No Instagram, ultimamente eu tenho postado muito mais coisas pessoais do que profissionais, então não sei se vai ser tão interessante para vocês. No LinkedIn eu acabo gerando muito mais conteúdos relacionados a todo esse universo de employer branding. E a agência hoje que eu faço parte, o nome é Make Love Agency, então com o objetivo de fato, né, de fazer com que as pessoas amem o seu trabalho e que a segunda-feira não seja chata, né, pelo contrário, que você esteja motivado, motivada para fazer parte, mas através do meu LinkedIn você consegue acessar todas as outras redes e plataformas. Então, espero você lá, manda uma mensagem para mim, vai ser um prazer continuar essa troca, marcar um café virtual, porque... tá em Los Angeles, parece super legal, mas eu gosto de pessoas, eu sou uma pessoa extrovertida, então ter esse contato, assim, mesmo que virtual, é algo muito importante para mim. Muito bom, parabéns, obrigado novamente, sucesso novamente pela gestação, que venha tudo em paz, com Deus, com muita saúde. Amém.
Quem sabe a gente se encontra na vida aí, tomar um café lá em Pedreira. Você sabe que tem um monte de xícara aqui que a gente compra que vem tudo lá de Pedreira, né? Pedreira é Eu tô famosa. passada que você conhece Pedreira. Ah, você não sabe. Olha, Já fui pessoalmente várias vezes, inclusive fui lá. Um primo meu casou com a moça lá de Pedreira. Ih, nós tem umas histórias muito grandes lá de Pedreira, mas enfim. me manda depois o nome dele. Pensou, Pedreira não é tão grande assim. É capaz de Pensou conhecer. vizinho. Sobrenome Alves. Depois eu te mando o nome direitinho. Obrigado pelo tempo, pela sua disponibilidade, sucesso, tá bom? Para você, obrigado pessoal. E para você que vem nos acompanhando aqui nessa mais uma edição, a gente está chegando, como a gente falou no início, né? Quase a 50 edições já do podcast, dessa conversa, dessa oportunidade. E até a próxima semana, tá? Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço.